Fala pessoal, o Vitor aqui e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Como vocês estão vendo aí no fundo, o gameplay é de FIFA 13, mas o vídeo não vai ser de FIFA 13. Como vocês estão vendo aí no título, Mano fora e agora. Sim, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a demissão do Mano Menezes. Não vou falar um pouquinho no sentido de informar vocês de nada, porque as notícias estão aí, todo mundo que é um pouco mais ligado em futebol já sabe. A única coisa que eu vou fazer vai ser falar as minhas opiniões sobre o assunto e, obviamente, eu fiz isso num vídeo porque eu quero ouvir a opinião de vocês também, né, aqui nos comentários do vídeo. Se vocês estiverem ouvindo uma barulheira no fundo, é porque tá chovendo muito aqui perto de casa. Aqui perto de casa não, né? Aqui em casa. Aqui, não aqui em casa, aqui dentro de casa. Enfim, está chovendo aqui aonde eu moro. E tá fazendo uma barulheira lá fora imensa, porque tem umas telhas no vizinho aqui, os caras são irresponsáveis pra dedéu. E aí tá fazendo uma barulheira dos infernos aqui fora. Então eu espero que não esteja vazando pra vocês esse áudio. Mas, voltando ao assunto aqui agora. É, eu vou falar um pouco sobre esse assunto. E, bom, vamos começar do começo, né? É, Mano Menezes fora, e agora? Como é que a gente vai proceder sobre esse assunto? A gente tem três candidatos que são os mais prováveis de assumir a seleção brasileira, que são o Filipão, o Muricy ou o Tite. O Muricy e o Tite têm problemas para assumir o cargo, né? Por mais que eles queiram assumir. Eles dois têm vínculo com o time deles até final de 2013, até dezembro de 2013. Então, e o time já manifestaram de que só vão liberar eles mediante pagamento da multa rescisória. A do Tite é de 5 milhões, a do Muricy eu não sei qual é o valor. Ou seja, ou a CBF ou o próprio técnico teria que pagar do bolso deles essa multa, e aí sim o time liberaria eles para assumir a seleção brasileira. Não existe nenhuma cláusula no contrato dos dois que tenha, tipo assim, liberação gratuita em caso de convocação para a seleção brasileira. O Muricy já passou por isso há 2 anos atrás. Ele ia ser o primeiro candidato, ele ia ser o cara em si que assumia a seleção brasileira naquela época. Mas, por causa do vínculo dele com o Fluminense, que ele tinha acabado de assumir o time, ele decidiu, como ele tinha contrato com o Fluminense, ele decidiu ficar e cumprir o contrato dele e recusou o pedido da seleção brasileira de assumir a equipe naquela época, 2 anos atrás, logo depois da Copa do Mundo. Então, tipo, o Muricy e o Tite tem esse problema da multa rescisória. Não sei se a CBF pagaria isso. Eles têm grana pra pagar, óbvio, mas não sei se eles pagariam isso. E sobra aí o Filipão. O Filipão que tá sem time, tá sem trampo, né? Não tá dirigindo nenhuma equipe. E que tem aí o prestígio carregado até hoje por ter sido o último técnico campeão do mundo pela seleção brasileira, em 2002. Fez um bom trabalho depois, levou Portugal a quarto lugar da Copa de 2006. Dava pra ter chegado na final, inclusive. Fez um razoável trabalho no Chelsea, acabou sendo mandado embora não por maus resultados, mas sim porque os jogadores não curtiam muito ele e aí acabaram colocando ele pra fora. Essa que foi a grande verdade. Depois disso ele rodou, né? Foi parar acho que no Azerbaijão, se eu não me engano. Foi lá, eu não lembro. Foi um país doido lá de longe. Foi para lá, dirigiu uns times lá de um monte de lugar. Até que ele chegou no Palmeiras, onde ele ficou um bom tempo. Depois foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras esse ano. E fez parte da campanha do Palmeiras no Brasileiro, que rebaixou o time, né? Ele não foi o técnico que foi rebaixado com o time, mas dirigiu o time durante muitas rodadas aí. Até que foi demitido e depois o outro cara que entrou no lugar, acho que é Kleina, né? Não sei o nome dele. Assumiu o time e acabou sendo rebaixado com o Palmeiras. Então, tipo assim, eu não vejo hoje o Brasil com muitas opções, na verdade com nenhuma opção válida para assumir a vaga do Mano Menezes. Não acho que o Muricy e o Tite estejam preparados para isso. Não que eles sejam maus técnicos, mas eu não sei, eu não sou muito fã do estilo deles, de treinar o time, de preparar a equipe. Eu considero eles dois caras meio retranqueiros. Não que isso seja motivo para que a seleção seja um fracasso. O Dunga foi prova disso, né? Ele era um cara meio retranqueiro, todo mundo reclamava que ele tinha mania de escalar vários volantes no time, mas ainda assim aquele Brasil do Dunga foi o único time realmente competitivo que a gente teve depois do Filipão, né? Teve o Parreira, teve o Dunga, teve o Mano Menezes agora, e desses três o Dunga foi que teve a equipe mais competitiva. Foi a única que realmente, na minha opinião, chegou na Copa do Mundo com, tipo, esse time tem condição de ganhar a Copa do Mundo, né? O time do Parreira ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, mas estava longe de ter um time competitivo.
O Dunga também ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, chegou na Copa do Mundo. Não chegou na Copa do Mundo com tanta moral quanto o Parreira e aquela equipe, que tinha várias estrelas, quadrado mágico, e não sei o que, aquela fanfarra toda. Mas chegou com um time bom, um time competitivo. O Kaká não estava tão bem das pernas assim, mas era um time que tinha condição total de ganhar aquela Copa do Mundo, mesmo com a Espanha jogando muito, com a Holanda jogando muito, com o Uruguai jogando muito, com a Alemanha jogando muito, enfim, né? E na minha opinião não ganhou por um pouco de incapacidade, mas também principalmente por falta de sorte. Então, jogar retrancado, de certa forma, aquele Brasil tinha um contra-ataque muito forte, uma zaga muito sólida. Jogar no contra-ataque, jogar retrancado não é motivo para que o time do Brasil não seja um time bom, não seja um time competitivo, como eu já falei, o Dunga foi prova disso. Mas eu acho que não é um futebol que combina muito com o Brasil, principalmente com o time que o Brasil tem hoje, que é um time muito ofensivo, que não tem uma defesa muito sólida, apesar do Thiago Silva, na minha opinião, ser o melhor zagueiro do mundo. Do Daniel Alves, Daniel Alves ser um ótimo lateral, do Marcelo ser, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do mundo também. Na minha opinião, a gente não tem uma zaga e uma assim, uns volantes, uns cabeças de área, tão bons quanto naquela época. Então eu não sei se jogar retrancado seria a melhor opção pro Brasil hoje. O Brasil de hoje acho que é um time muito ofensivo e ele tem que partir pro ataque mesmo. Tem que se garantir lá na frente e deixar que lá atrás o pessoal se vira um pouco. Na minha opinião é um pouco disso. Então eu não sei se hoje o Muricy ou o Tite conseguiriam dar jeito jogando com o Brasil um pouco mais retrancado. Então eu não sou muito fã do estilo deles de jogar e quer dizer, de preparar o time para jogar. Então eu não sei se seria uma boa opção eles assumirem a seleção brasileira hoje. E o Filipão, apesar de eu considerar ele um bom técnico, de eu ter muito respeito por ele, por tudo que ele fez como treinador e papapá, principalmente pela seleção, ter salvado a seleção em 2002, né? Tipo, a seleção daquela época era muito questionada, não vinha de bons resultados, se classificou nas coxas para a Copa do Mundo daquela época e ainda assim, sem convocar o Romário, contrariando todo mundo naquela época e sendo xingado por todo mundo, ele conseguiu formar um time competitivo que ganhou muito bem a Copa do Mundo de 2002. Se ele tivesse perdido a Copa, todo mundo ia botar a culpa nele de que ele não convocou o Romário e o resto você já sabe, igual foi em 98, né? Com o Zagallo e por aí vai. Todo mundo tem uns babacas até hoje que falam que se tivesse convocado o Romário, o Brasil tinha ganhado em 98. Mas mesmo assim, eu não sei se o Filipão daria jeito também agora, porque tudo bem que a má fase do Palmeiras que levou ao rebaixamento depois não foi culpa só dele. O time também não era ele que entrava em campo e jogava. Mas o time tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras não tinha um elenco ruim o suficiente para ser rebaixado. O Palmeiras tinha time sim para ir bem no Brasileiro. E não foi bem. Por culpa dos jogadores? Também. Mas eu acho que o técnico sempre tem parte de culpa nisso também. Vamos ser francos. Né? A culpa, da mesma maneira que a gente não pode culpar o técnico pelas vitórias ou pelas derrotas, a gente não pode culpar só os jogadores também pelas vitórias ou pelas derrotas. Acho que é sempre uma balança que pende para os dois lados. Então eu não acho que o Filipão esteja numa boa fase para assumir a seleção também. Se fosse pra gente pensar dessa maneira, eu acho que o Abel Braga teria mais condições de assumir. Foi campeão brasileiro com o Fluminense, já fez vários trabalhos, fez uma campanha excelente com o Internacional há um tempo atrás. Então ele, eu acho que é um cara que teria condição de assumir a seleção brasileira melhor mais até do que o próprio Filipão, né? Se eu pudesse escolher um cara dentre opções que eu sei que a CBF poderia escolher, eu, na minha opinião, escolheria ele, excluindo o Guardiola, porque eu ainda acho que o Guardiola seria uma opção melhor. Apesar do Guardiola ser um cara que não tem tanta experiência como técnico, blá 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 blá, ganhou tudo, quase tudo com o Barcelona, tudo ganhou. Mas o time também ajuda muito, né? Venhamos e convenhamos. Então, tirando o Guardiola, que o Marinho já falou que não vai ter técnico estrangeiro, o André Sanches aí que já pediu para sair do cargo, também já falou que não vai ter técnico estrangeiro no Brasil, inclusive já falou que o Filipão estaria apalavrado, né? Ou seja, já teria combinado com ele sobre assumir a seleção brasileira, que a gente só vai ficar sabendo mesmo quem vai assumir depois do Brasileirão, provavelmente no início do ano que vem. Então, dentre os caras que podem assumir, que tem chance de assumir, eu
diria o Abel Braga, mas digamos que o Abel Braga não esteja realmente na lista, né? Os 3 principais que as pessoas falam até hoje seria o Tite, o Muricy e o Filipão, até porque o Abel Braga acabou de ser campeão, provavelmente deve renovar com o Fluminense, e aí passaria pelo mesmo problema que passou o Muricy há 2 anos atrás, né? Então, dentre os candidatos, eu escolheria o Abel Braga. Se tiver que ser entre os 3 que todo mundo fala, eu ficaria com o Muricy, né? Pagaria a multa e ficaria com o Muricy, que na minha opinião, como eu já falei, foi o cara que deveria ter assumido há 2 anos atrás, né? Que ele próprio decidiu não assumir por conta do vínculo que ele tinha com o Fluminense. Então, vamos esperar para ver agora qual vai ser o desfecho dessa história, né? Vai ser, quem quer que assuma vai ter um trabalho complicado, porque o Mano Menezes já vinha, mesmo sem ter bons resultados, já tinha uma base da seleção, já vinha fazendo um trabalho. E a gente já está no final de 2012, o ano que vem já tem Copa das Confederações no meio do ano, menos daqui a 2 anos já tem Copa do Mundo. Então quem quer que assuma aí vai ter uma bomba na mão, né? Não só de dirigir a seleção sede da Copa das Confederações, sede da próxima Copa do Mundo, mas que de certa forma vai ter uma pressão gigante para ganhar a próxima Copa. Não só por isso, né? Tipo, como se fosse pouca coisa, mas também por ter pouco tempo para poder lidar e organizar a seleção aí em tempo hábil até as competições aí começarem, né? Então, bom, basicamente essa foi a minha opinião sobre o assunto. Como eu falei, eu deixei esse vídeo aqui porque eu quero ouvir também a opinião de vocês. Então vamos todos aqui discutir racionalmente, né? Com um pouco mais de bom senso, sem xingar os outros sem motivo. Vamos comentar aqui nos comentários também desse vídeo quais as opiniões sobre esse assunto que vocês têm, pra gente debater sobre o assunto aqui também de uma maneira saudável e amigável também, né, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de clicar no gostei, assim você me ajuda na divulgação e na avaliação do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu, um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade. Fui!